Olha aí que maravilha! Começando nossa live de hoje, nossa 8ª live aqui na Maratona Livres da Amargura. Que alegria poder estar junto com você nesse dia, nessa hora tão especial, onde nós juntos estamos construindo algo tão precioso, algo que mexe não apenas num aspecto natural, mas algo que mexe com e move a eternidade. E que coisa boa poder, junto com você, nesse tempo, estar compartilhando, fortalecendo o nosso elo, a nossa ligação, porque algo maravilhoso está acontecendo nessa maratona, algo de Deus está acontecendo, e parece ser redundante, mas eu vou dizer para você como eu estou feliz e entusiasmado, porque todos os dias alguém manifesta a sua alegria e o seu testemunho do que está sendo a Maratona Livres da Amargura. E eu tenho muita coisa para compartilhar. Nós temos hoje, além da nossa mensagem, do nosso tema de hoje, e o tema de hoje está muito especial, está muito legal, e meu Deus do céu, eu estou com uma expectativa muito grande. O tema de hoje está aí já, olha, tudo que você deixa para lá, vai estar te esperando em algum lugar. Muito bom, é muito bom. Temos esse tema hoje a abordar, meu Pai do céu. Agora, eu quero aproveitar antes de começar a tratar sobre esse tema tão interessante, aqui na Maratona Livres da Amargura, eu quero compartilhar algumas informações importantes para você. Primeira informação importante é que eu estou esperando você fazer a sua inscrição agora. Sabe para quê? A inscrição para nossa aula de quarta-feira. Olha, próxima quarta-feira, dia 1º, nós teremos uma aula especial, uma aula master, onde eu vou estar mostrando a você que é possível, sim, tratar essas dores e ser livre da amargura em 4 passos. É possível, sim. E você não pode ficar de fora da nossa aula especial. Na verdade, a maratona está sendo uma bênção e é um momento de aquecimento. Sabe o avião, quando ele precisa, decolar, ele precisa esquentar as turbinas para estar preparado para poder decolar. E nós vamos estar vivendo essa decolagem no contexto das emoções, o tratamento das emoções. Olha que coisa boa. E tem muita coisa boa preparada para você, para nós, porque enquanto eu estou falando, eu também estou sendo ministrado, né? Então, olha, você não pode deixar de fazer a sua inscrição. Você não pode perder tempo. A nossa aula do dia 1º será às 8 da noite e você vai receber um link quando você fizer a inscrição. Você vai lá aonde você que vai aonde? Na bio. Lembra, não é Severina não, vai na bio não, é na Severina não, é na biografia. Aqui no Instagram, a minha biografia no Instagram, você vai encontrar um link. Nesse link você vai fazer a sua inscrição. A inscrição para a nossa aula de quarta-feira. E você, a partir do momento que fizer a sua inscrição, deixa eu dizer, você também não pode mesmo, ficar de fora do nosso canal no Telegram. Olha, quem está lá, tá pegando coisas a mais, viu? Quem está lá, tá tendo a oportunidade de estar ainda mais perto. Então, por favor, meu filho, quem avisa, amigo é isso mesmo, vai lá, faz a tua inscrição para a aula de quarta-feira. Outra coisa, indica aos teus amigos, chama eles, porque o tratamento é muito forte. O tratamento é celestial, um tratamento toca nas tuas emoções. E eu fico feliz em ser parte disso para a sua vida, tá bom? Então,
você não vai ficar de fora. Poxa, pelo amor de Deus, não fique de fora. Esteja rapidinho fazendo a sua inscrição. E uma vez que você faz a inscrição para a aula master que vamos ter na próxima quarta-feira, você também não pode deixar de clicar para aceitar, não é? Participar, para ingressar, para ficar ligado, mais ligado ainda, dentro dessa maravilha que é a comunicação. Minha gente, pelo amor de Deus, nós temos uma evolução da comunicação e é muito interessante mesmo você estar participando disso. E aí? Vai fazendo, vai sua inscrição? Eu tenho certeza. Perca tempo não, tá? Terminando a live de hoje, já vai direto lá para fazer a tua inscrição. Outra coisa importante, antes da gente entrar no nosso estudo. É muito importante, né, que você possa assistir. São 9 lives. Hoje nós estamos na 8ª. A 9ª live é amanhã à noite, onde nós vamos estar tratando, né, sobre tempo. Mas amanhã você vai ver que interessante. E quem está nos canais, né, e no canal do Telegram vai saber alguns detalhezinhos bem legais. Agora, o que é que acontece? Você que ainda não assistiu a sequência da primeira até a 9ª live, óbvio que hoje é a 8ª live. Você que ainda não assistiu, você precisa assistir. Você precisa ir lá, tá? No YouTube, Cristiano Arcoverde, vai lá. E se você não se inscreveu também no YouTube, poxa, pelo amor de Deus, não faça isso não. Se inscreva também lá no YouTube. Mas vai lá no YouTube, Cristiano Arcoverde, ou aqui mesmo no IGTV do Instagram, e você vai assistir essas lives, todas elas na sequência. Nós trabalhamos muitos temas legais, desde aquele primeiro momento, né? Desde a nossa primeira, nós tivemos, né, oportunidades maravilhosas, ensinamentos maravilhosos. Então, desde a primeira, pode ter certeza, você vai ter isso disponível. Agora tem um detalhe importante. Olha quantas lives interessantes. Eu vou até ocultar um pouquinho os comentários, rapidinho, tá? Já eu coloco novamente. Vou desativar os comentários para você ver. Olha quantas lives nós já tivemos até agora. Desde o dia 19, na sexta-feira passada, nós tivemos temas maravilhosos. Você tem uma série aí, uma série de temas, uma série de abordagens. Meu Deus do céu. Agora tem um detalhe. Essas lives, elas vão estar disponíveis até o próximo dia 30. Dia 30 de junho. Dia 30, 23 horas e 59 minutos, elas vão sair do ar. Pastor, sério? Sério? Elas irão sair do ar. Vou reativar aqui os comentários. Por que elas vão sair do ar? Porque eu já vou entender que você já assistiu essas lives. Você já está bem aquecido, né? Bem fortalecido no teu coração. E aí, você vai fazer o quê? Você vai, de fato e de verdade, poder estar se preparando para a nossa aula master. Tá bom? Então, até o dia 30 as lives estarão disponíveis. Depois disso, pode ter certeza, a gente vai estar fazendo a retirada. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar na nossa abordagem de hoje. Nosso tema de hoje é muito importante. Nosso tema de hoje trata sobre aquele famoso deixar pra lá. Para você que está entrando agora, eu sou Cristiano Arcoverde e nós estamos na maratona Livros da Amargura. Nosso tema, tudo que você deixa pra lá te espera em algum lugar. Você já deve ter ouvido alguém dizendo alguma vez na sua vida, ela está chateada, ela está bem chateada, ela está entristecida com alguém magoou, alguém mexeu mesmo com a vida dela, tá? Né? E aí ela chega para outra pessoa e ela diz: eu vou deixar isso para lá. Eu vou deixar isso para lá porque é um negócio assim que não vale a pena não. Deixa eu colocar um ponto aqui relevante sobre esse tema. Por quê?
Porque de fato, existem coisas que elas não te atingem, que acontecem e que você não precisa estar colocando os teus olhos nisso, tá? Eu preciso abrir esse ensinamento hoje com essa observação. Tem coisas que não te atingem no sentido emocional. Aconteceu, alguém, né, falou mal, alguém fez alguma coisa e você ficou dentro de um contexto, soube da história, mas esse deixa pra lá, nesse contexto, se não te atingiu, né? Se não mexeu com as tuas estruturas, se não causou aquela coisa assim dentro de você, onde você está dizendo assim, mas rapaz, que coisa é essa? Fulano pisou na bola comigo, ela pisou na bola comigo. Se isso não acontece, tem algo positivo nesse deixar pra lá. Até tem. Agora, deixa eu compartilhar com você, porque é exatamente no foco que eu vou entrar agora que o deixa pra lá, ele é perigoso. Porque deixa eu te dizer, se alguém te ofendeu, te magoou, te machucou, te deixou numa situação emocional, por mais simples que possa parecer, se mexeu com a sua estrutura, se tocou você de alguma forma, isso significa que aquela sementezinha, ela entrou e encontrou um lugar. Aquela semente de palavras, de atitudes, de rejeição, ela tocou você de algum modo. Isso significa que aquela sementezinha, ela entrou de alguma forma dentro da sua estrutura emocional. Você já parou para pensar nisso? Aquela sementezinha de amargura, aquela semente amarga, aquela semente que provoca a tristeza, a dor, o sofrimento emocional, às vezes e normalmente ela começa pequenininha. E é aí onde mora o problema. Por quê? Porque se a semente começa pequenininha e você está deixando para lá, você já pensou? Você já teve a oportunidade? E eu tenho uma oportunidade na frente de um prédio, aqui perto da minha casa. Uma árvore, uma sementezinha foi plantada na frente de um prédio, na calçada, na área. E aquelas pessoas, elas deixaram aquela árvore começar a crescer. Os anos se passaram e ficou difícil de fazer a retirada daquela árvore, porque agora já envolvia uma série de outras situações. Agora já não era mais um arbustozinho, já não era mais uma coisinha pequena. Só que tem um detalhe: aquela sementezinha, que outrora era uma pequena semente, ela foi crescendo, se tornou uma árvore. E detalhe, toda vez que eu passo lá, naquela calçada, eu vejo algo bem delicado que acontece. Aquela calçada está totalmente danificada. Como assim? Aquela calçada, ela está... A calçada nas outras partes daquela rua, ela está bem lisinha, bem trabalhada, mas perto daquela, está assim, completamente danificada. E detalhe, há um bom tempo atrás, foi feito um serviço naquela mesma calçada. Foi feito uma readaptação, um reajuste, mas ela tornou a ficar completamente rachada, totalmente fora do alinhamento do que é a calçada natural, normal. E por que isso aconteceu? Porque aquela sementezinha que alguém deixou para lá foi crescendo. E alguém deixou para lá
E foi deixando para lá. E o que acontece? Essa semente se tornou uma árvore com raízes. E essa árvore agora está danificando uma estrutura de concreto. Você já parou para pensar nisso? Uma estrutura de concreto. Você sabe que às vezes acontece assim nas tuas emoções? Você sabe que às vezes acontece assim no relacionamento que está ferido? E esse é um grande mal de quem está vivendo uma dor da amargura ou que está sendo afetado de algum modo e a princípio parece pequeno. A princípio parece ser algo irrelevante, mas deixa eu te dizer, se isso tocou você de alguma forma, trata isso com a seriedade como se já fosse uma árvore grande. Trata de arrancar rápido isso, porque se você não cuida bem, ou se você não trata isso rapidamente, você vai estar passivo de sofrer danos seríssimos na sua vida. Sabe que tudo que você não observa e começa, mesmo começando pequeno, sabe que no lado positivo, por exemplo, a fé, Jesus ele faz uma referência, ele diz, olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e já estou misturando aqui o negócio, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer sim. E o que acontece? Essa fé do tamanho de um grão de mostarda. E por que a fé do tamanho de um grão de mostarda? Por que essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque a referência do grão de mostarda é que ela é a menor das hortaliças, mas quando ela é plantada, ela cresce e se torna maior. Então, tenha muito cuidado com esse deixa pra lá se te atingiu. Esse deixa pra lá, eu vou deixar pra lá se te atingiu. Trata isso seriamente. Tem um texto na Bíblia que ele é muito sério. E a Bíblia diz lá em Cantares. Cantares capítulo 2, verso 15. Olha o que diz. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Salomão, que escreveu Cantares, ele coloca isso, ele está indo muito além do que apenas um contexto de um texto poético. Agora, Salomão ele está indo mais profundo. Por quê? Porque as vinhas e as raposinhas, as vinhas elas estavam em flor. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso me chama tanta atenção. Quando as vinhas estão em flor, significa o quê? Você pode colocar aí? Quando as vinhas, para você, as vinhas estão em flor, significa o quê? Vamos ver. O que é que você tem a me dizer sobre as vinhas em flor? Salomão está dizendo, apanhai-me as raposinhas, elas que devastam os vinhedos, porque as vinhas estão em flor. Exatamente, Crise Lima disse aqui, vai dar fruto. Cláudia Magliano está dizendo, vai brotar. Deixa eu dizer para você, as vinhas em flor, elas estão antecedendo exatamente, está naquela fase que está antecedendo os frutos. E deixa eu dizer, muitas vezes na nossa vida, você já passou por isso? Toda vez que vai começar a florescer algo, ou começar a frutificar, você vai perceber que algumas vezes vai vir um ataque. E às vezes ataques sutis. É exatamente esse ataque sutil que Salomão está dizendo aqui. Olha, apanhai-me as raposas, as raposinhas, ou seja, as pequenininhas. Aquelas que parecem que não estão interferindo.
Aquelas que parecem que não estão dando, não vai, entenda a expressão, nem vai influir, nem vai contribuir. Esse é que é o perigo. Sabe por quê? Porque são elas que vão começar a devastar. São elas que vão começar a fazer a rachadura na sua calçada. A sua calçada emocional, nas suas estruturas emocionais. Quando você entende que não dá para ficar deixando para lá. Sabe? Tem muita gente que na vida fica procrastinando, fica empurrando com a barriga, fica jogando para frente, fica dizendo, tem nada a ver, deixa isso para lá. Mas se isso afetou de alguma forma, não trata isso de todo jeito. Não trata isso de todo jeito. Sabe? As raposinhas, elas vão devastar justamente os vinhedos em flor. Deixa eu te dizer, tua vida é tão linda. Você pode estar dizendo assim, não, mas não está mais tão bonita não, eu estou tão angustiado, eu estou tão ferido, eu estou tão magoado. Então, é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos nessa jornada, é por isso que eu estou aqui para te dizer que é possível tratar isso. Agora tem um detalhe importante. Você já viu que existem pessoas que elas vivenciam ciclos viciosos da ofensa ou da situação, da dor emocional. E quando é que acontece esses ciclos viciosos da dor emocional? Quando é que isso acontece? Guarda isso, isso é muito importante. Quando é que isso acontece? Quando as pessoas, elas entram num contexto onde não atentam para as raposinhas e elas deixam aquelas raposinhas devastando os vinhedos, e quando elas vão se dar conta, elas começam a ficar sofrendo e entram muitas vezes em situações terríveis. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Por que essas pessoas muitas vezes elas vivenciam esse ciclo vicioso dessa dor emocional? Porque elas não conseguem encarar de frente aquela situação. Elas preferem fugir. E eu vou te dizer uma coisa. A fuga, ela não vai ser boa para você. A fuga, deixar isso permanecer. Sabe, um dia eu percebi que na nossa igreja, na igreja em que o Senhor me permite apacentar, e eu louvo a Deus por isso, chegou uma senhora. E aquela senhora estava ali sorrindo. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Às vezes por trás de muitos sorrisos, às vezes por trás de muita alegria demonstrada no exterior, em muita foto até de Facebook, né? Foto no Instagram, tá lá, tá sorrindo, mostrando todo mundo que tá bem, quando na verdade só ela sabe que não tá bem, que tá alimentando, que tá guardando uma semente de amargura, que tá guardando ressentimento. E um dia chegou uma senhora na nossa igreja, contente, e começou a participar dos cultos. E com a graça de Deus, nossa igreja avançando, crescendo. E eu comecei a perceber a chegada dela, e passou uma semana, passou 2 semanas, e ela disse, pastor, eu queria marcar um gabinete pastoral, um aconselhamento. E eu disse, ótimo, minha querida, maravilha, vamos conversar, é muito importante. E eu disse, olha, vamos marcar. Ela veio. Quando ela veio, eu percebi que ela estava ali demonstrando uma alegria, mas por dentro eu percebi que tinha alguma coisa que não estava tratada dentro dela. E ela começou a compartilhar do desejo que ela estava de passar a estar congregando conosco. Ela começou a dizer da alegria que estava sentindo na nossa igreja, da satisfação que ela tinha de passar a congregar conosco. E eu disse, qual era a igreja que a irmã fazia parte? O que é que lhe motivou a vir para cá?
Disse, não, pastor, é porque eu percebi essa coisa do tempo também, né? Que eu acho que o meu tempo lá acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que muitas vezes Deus pode direcionar uma pessoa para uma outra igreja, para uma outra situação, para uma outra cidade. Mas é muito sério isso. Muitas vezes isso acontece, pode acontecer. Mas sabe que a maioria das vezes, quando as pessoas elas vêm com essa linha de pensamento, né? Ou com essa, em alguns casos, com essa desculpa até, de dizer, porque já deu o meu tempo, porque chegou o meu tempo naquele lugar. Repito, não estou dizendo que 100% das pessoas que dizem que Deus que já deu o tempo, não quer dizer que, né? Não quer dizer que não seja. Mas existe uma grande parte disso que é o quê? É uma camuflagem. Uma camuflagem de quê? De esconder ou fugir de uma situação. E eu percebi no espírito, eu percebi no meu coração que existia algo específico com aquela senhora. E eu perguntei, mas aconteceu alguma situação lá para que a senhora pudesse estar desejando sair? Ela disse, pastor, eu preciso abrir meu coração. Eu vou abrir meu coração. Estava num aconselhamento com um dos pastores daquela igreja. E aquele pastor mal interpretou uma fala minha. E não me deu a atenção que eu queria. E ela começou a relatar uma série de situações. E ela olhou para mim. E ela disse, por isso que eu estou querendo vir para cá. E eu disse para ela, minha querida, deixa eu dizer para você uma coisa. Fugir não vai resolver o seu problema. Fugir vai lhe trazer num ciclo vicioso, espiritual, onde você não conseguiu romper as suas próprias barreiras. E a senhora agora vai querer vir para cá, a senhora agora vai vir para cá, vai congregar, vai estar feliz, mas na primeira situação, aquela isca, aquela circunstância, ela muitas vezes só vai mudar de nome, ela só vai mudar, né, do líder ou do irmãozinho, né? Acontece muitas vezes em relacionamentos, pessoas que elas continuam, elas entram em ciclos de relacionamentos não completos, onde elas não conseguem administrar as emoções e elas começam a entrar numa situação de conflito, de amargura, e ela pensa logo, a decisão, a situação aqui é separar. A situação aqui é deixar isso para lá. Mas ela deixou tanto para lá nas suas emoções e não tratou isso, não encarou de frente. E sabe o que acontece? Ela vai, ela deixa aquela situação, ela começa uma outra, e aí vão surgir problemas. Por quê? Porque um dia uma pessoa chegou para o ministro e disse, olha, eu quero que o Senhor ore por mim para que eu não tenha mais problema na vida. Ele disse, eu vou orar. Senhor, leva essa vida, porque enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele vai ter problema. Situações vão se levantar. Jesus disse, no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Dá para perceber que não dá para deixar para lá as coisas, gente? Se você é afetado, mas deixa para lá. Aí o que vai acontecer? Você vai sofrer danos lá na frente. E eu dei um conselho para aquela senhora. Eu disse para ela assim, olha, faz o seguinte, antes da senhora vir para cá, para mim, vai ser muito importante, eu sei que para a senhora também, que a senhora procure novamente marcar um momento com aquele pastor, que você abra o seu coração para ele. Sabe o que aconteceu? Aquela senhora nunca mais voltou para a igreja que eu apacento. Nunca mais ela botou o pé na igreja. E você pode dizer assim, já sei, pastor. Ela ficou muito chateada com o Senhor.
Porque o Senhor mandou ela ir resolver a situação de volta. Sabe? Vai lá resolver essa questão aí. E eu disse a ela, vá lá, converse com ele. E caso a senhora perceba, depois da conversa, que de fato é Deus que está lhe trazendo para cá, maravilha, venha, seja bem-vinda. Porém, tem um detalhe. Se Deus lhe plantou lá, e a senhora estava fugindo, o melhor lugar para a senhora estar é lá. Sabe que o deixa para lá tem feito sementes de amargura, pessoas que deixaram a semente entrar, tem feito pessoas sofrerem muito. E aí, é algo que é bastante delicado e bastante sério que eu preciso compartilhar com você. Continuar compartilhando com você. Por quê? Porque você vai estar, de fato, não sendo tratado nessa área. Sabe? Isso precisa, você adolescente, você jovem, você senhor, senhora, homem, adulto, enfim, não importa a idade. Sabe que a fuga, o empurra com a barriga, o vai procrastinando isso, sabe? Ninguém deve estar procrastinando dor, não. Dor precisa ser tratada. E dor que você não consegue tratar sozinho, você precisa de ajuda. E como eu gosto de dizer, primeiro a ajuda divina, depois a ajuda de quem te ama, depois a ajuda de especialistas. Sabe? Isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que você entenda a situação. Por quê? Porque, de fato, o deixar para lá vai estar ali esperando lá na frente. Vai estar. Ou seja, eu vou mostrar para você, vou provar para você que vai estar. Quer saber? Eu vou mostrar para você. Você já viu que tem gente que viaja, muda de estado, de cidade, por causa de problemas. E elas vão para aquela cidade, vão para aquele estado. E é como se, entenda a expressão, é como se aqueles demôniozinhos todinho viessem acompanhando. E quando eu falo de demôniozinho viessem acompanhando, não entenda. Pode ter situações assim, num contexto espiritual, sim, mas precisa ser quebrado com o nome de Jesus Cristo, com a sua rendição para Cristo, com o seu posicionamento de autoridade, sabe? Mas às vezes são fantasmas espirituais, são dores emocionais que ela está carregando ali, olha, durante a vida toda e vai empurrando com a barriga e deixa para lá, e a situação fica mais complicada. Precisamos ter atenção. Por quê? Porque são as raposinhas que vão devastar os vinhedos em flor. Você tem muito para dar, você tem muito fruto para dar. Se alguém te feriu, te magoou, se isso mexeu com você, atenta para isso. Preste atenção. Olha como é sério. Quantos aqui, você vai dar um legalzinho aí para mim, quantos aqui já ouviram falar de represas? Nós temos, inclusive, um caso de uma represa que rompeu. Infelizmente, muitas pessoas morreram. Está aqui, perto de nós, está no Brasil. Há pouco tempo agora, aqui na região, aqui em Pernambuco, numa cidade, uma represa estava entrando em colapso. Mas entenda que uma represa, ela rompe quando? Ela começa a romper nos primeiros pingos ou nos primeiros respingos de uma rachadura simples, que parece ser simples, mas é sério. Aí Provérbios, ele vai dizer assim: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Provérbios capítulo de número 17, verso de número 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Ou seja,
Saiba trabalhar isso rápido. Não deixe essa represa romper. Sabe por quê? Porque muitas vezes o dano, ele não é só para você. Muitas vezes o dano é para pessoas que te amam. Muitas vezes o dano é para tua família, para os teus filhos, para os teus pais. Por isso o meu conselho para você é: para com isso. Deixa para lá se está afetado. Como eu disse no começo, você que chegou agora há pouco, ou deixa para lá de uma situação pequena, mas que nem mexeu com você, nem tocou, nem nada, sabe assim? Até vai, mas você precisa tentar, porque muitas vezes esse deixa para lá mexeu de alguma forma e você está deixando, empurrando com a barriga. Isso é muito sério. Eu comecei a fazer um estudo, e um estudo dentro de um contexto natural, das ciências naturais. Comecei a fazer um estudo, e nesse estudo eu comecei a estudar sobre a semente. E eu vi que na natureza tem um tipo de semente que é chamada de semente adormecida. Semente adormecida. E como acontece essa semente adormecida? É uma semente que foi plantada na terra, mas ela ainda não brotou, mas ela está lá. Deixa essa semente aí, não está nem mexendo, nem tocou ainda, nada, deixa ela aí. Deixa eu dizer para você, um dia, e na natureza isso acontece, diante de condições que mudam muitas vezes, e ela não brotou por conta da condição daquele solo, mas às vezes chega mais água naquele solo, às vezes chega mais um elemento naquele solo, e aí o que vai acontecer? Ela vai brotar, e às vezes ela brota lá na frente. Às vezes aquela semente adormecida, eu estou falando de um processo natural, mas não deixo de fazer um paralelo para a gente entender situações emocionais. É bem possível que algumas dessas sementes que foram deixadas para lá, que você deixou, elas comecem ou possam estar começando a brotar agora, aparecer agora, como no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida com o seu noivo, na sua vida com os seus filhos. E isso é muito sério. Que fique esta reflexão, que fique esta mensagem hoje para o teu coração. Tudo que você deixa para lá vai estar te esperando em algum lugar. Nós estamos na Maratona Livres da Amargura, em preparação para a nossa aula master, próxima quarta-feira, dia 1º de julho, às 8 da noite. E se você quer participar dessa aula especial, ao vivo, que eu estarei ministrando para você, já convido você a se inscrever. E o link está lá na bio do meu Instagram, Cristiano Arcoverde, e você vai clicar lá e fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez, né, eu falei agora no início da live, faça já. Por quê? Porque você precisa participar dessa aula especial, tá bom? Hoje é muito bom poder, nesse contexto, também receber pessoas. E hoje eu quero receber mais um convidado especial para um bate-papo, ele contar um pouquinho da sua história, porque esse tema, Livres da Amargura, e essa maratona tem impactado muita gente, e essas histórias, esses compartilhamentos, são compartilhamentos preciosos. Meu Deus do céu, como são preciosos. Eu vou fazer agora o convite para que essa bênção entre aqui e participe desse momento, tá bom? Mas não esquece para se inscrever rápido na nossa aula master do dia 1º de julho. E também não deixe, gente, pelo amor de Deus, não deixa de participar do canal no Telegram. E você, quando fizer a sua inscrição na aula master,
você também já clica lá no botãozinho que tem embaixo e você vai estar fazendo a sua inscrição, vai estar podendo participar também desse canal no Telegram que tem conteúdos exclusivos. Se está achando bom o que eu estou compartilhando aqui, vai lá, porque a integração, o compartilhar é bem interessante. Às vezes eu estou na rua, vem uma inspiração, às vezes vem um direcionamento e eu faço questão de compartilhar com esses queridos. Por quê? Porque estes que estão lá no grupo do Telegram, eles têm essa aproximação maior e é bom demais, tá bom? Fica a dica para você. Término da live, vai na bio, Severina, né? Vai na bio do Instagram de Cristiano Arcoverde e vai ter essa oportunidade participando desse nosso momento, né? Também tão interessante. Aula Master, dia 1º, não esqueça. Deixa eu fazer o convite aqui. Deixa eu achar o nosso convidado de hoje. Cadê? É sempre um desafio encontrar numa lista tão imensa, graças a Deus, uma lista tão imensa de pessoas, né? É sempre um desafio encontrar o nosso convidado. Então eu peço ao meu querido convidado de hoje que mande aí o seu convite, a sua solicitação, porque fica mais fácil para poder ter você comigo. Madison, vamos lá. Muito bom. Grande Madison. Só no aguardo agora. Estamos aqui na nossa 8ª live. Olha aí. Que coisa boa. Câmera aqui. Isso. A paz, pastor. Opa, meu querido. Tudo bem? Seja muito... Tudo bom. Seja muito bem-vindo à Amém. nossa Maratona Livres da Amargura, em preparação para a nossa aula do dia 1º. E eu queria que você pudesse se apresentar um pouco e você contar também um pouquinho da tua história, que é uma história impactante. Vou deixar esse espaço aberto para você, meu irmão. Amém, pastor. Graça e paz. Louvado seja Deus. Amém. Muito honrado aqui de estar aqui, pastor, e poder trazer um pouco da minha história, né? Poder estar contribuindo aí com o seu projeto e também com a história aí dos amigos que estão fazendo parte dessa caminhada aí. Bom, pastor, eu queria trazer um pouco aqui da minha vida, né? E nesse sentido, livrando-se das amarguras. Quando eu era criança, eu tive um relacionamento um pouco difícil com meu pai, sabe? Meu pai, ele era um homem muito duro, muito ríspido, e às vezes eu não entendia aquele tipo de tratamento, né? E aí, mas eu sempre fui... Oi, pastor. Esse duro e ríspido era até que ponto? Olha, pastor, meu pai, ele era um cara impaciente, às vezes ele batia por qualquer coisa, ele ficava chateado, às vezes ele chegava do trabalho aborrecido, e se eu não tivesse feito a tarefa, ele logo puxava a minha orelha, e eu ficava com medo, ficava triste, chorava, e isso foi me afastando dele, né? Eu cresci, fui crescendo e fui ficando magoado com algumas coisas que ele fazia, e naturalmente eu me aproximei mais da minha mãe, né? Eu me sentia mais confiante perto dela, porque ela era mais aberta para conversar. Meu pai era muito reservado, ele quase não falava, né? Ele era muito na dele, né? Como a gente costuma dizer hoje. Mas assim, graças a Deus, Deus sempre nos colocou diante de um amor muito grande, né? Minha mãe sempre me criou com muito amor, eu e meu irmão, e ela sempre conduziu muito bem, sabe, essas situações. Ela sempre conduzia a gente em sabedoria, dizia: olha, meu filho, releva-se do teu pai, ele está impaciente hoje. E esse amor que a gente cultivou lá na nossa casa, pastor, ele sempre
nos fez nos sentir preenchidos nesse momento, né? E a gente foi crescendo, e aí algo brotou dentro de mim de dizer, rapaz, tu não pode desistir do teu pai, sabe? Tu não pode desistir do teu pai porque, rapaz, ele faz parte da tua vida, tu tem que amar ele. E mesmo ele agindo assim ríspido com a gente, sendo grosseiro, eu sempre fui um cara que busquei me aproximar dele, sabe, pastor? E Uhum. eu quis entender o porquê que meu pai era desse jeito, sabe? E aí eu comecei, né, fui conduzido pelo Espírito Santo a estar conversando com as pessoas que eram próximas dele, conversar com os irmãos, conversar com as irmãs e conversar com alguns amigos dele, né, os mais próximos. E aí fui entendendo um pouco da história do meu pai, né? E quando fui ficando mais velho, eu pude ter uma consciência melhor e uma preparação melhor para poder lidar com aquilo, né? E enquanto criança eu não sabia muito bem como lidar com aquilo e cresci uma criança triste com meu pai, cresci triste mesmo. Eu Era mais ou menos assim, né? Você tinha na sua mãe o amor e nele a agressividade. Isso, exato, pastor, exatamente. E aí, eles tinham um momento dele de ser um cara legal, sabe? Ele era um cara legal, era um cara gente boa, a gente conversava bastante. Mas quando ele era tomado por alguma raiva, por alguma coisa, ele mudava completamente, ficava muito aborrecido. E eu era muito cobrado por ele, sabe? Ele pegava muito no meu pé e eu me sentia triste porque eu sentia essa cobrança, sabe? Eu não conseguia me aproximar dele, ele não me permitia me aproximar dele. Aí você perguntava, mãe, por que pai é desse jeito, rapaz? Pai não permite que a gente se aproxime dele, ele é sempre afastando a gente de perto dele. E eu cresci com aquela tristeza, né, de não poder me aproximar dele, de não poder ter um relacionamento de pai e filho, né? Muitas vezes algumas situações da minha vida, pastor, que era para tipo ter uma orientação do meu pai, porque tem coisa que é de pai para filho, sabe? É de homem para homem. E muitas vezes, por ele ser muito reservado, eu não tinha essa abertura com ele, então eu tive que descobrir sozinho, quebrando a cara, ou às vezes perguntar para minha mãe ou para algum tio meu, sabe? E isso me deixava triste, porque eu não conseguia ter essa proximidade com ele, não me permitia chegar a esse nível. E. Oi, pastor, pode falar. E, e nesse contexto, você cresceu, foi amadurecendo, e no que você começou a fazer ou perceber para mudar essa história? Exato. E aí o que O que é que acontece, você pastor? fez? Eu fui guiado pelo Espírito mesmo, porque eu creio que isso não veio da minha parte, não. Eu fui procurando as pessoas que eram próximas a ele e entender. E aí eu consegui descobrir que durante a infância ele sofreu muito, ele teve uma infância muito difícil, né? Ele passou fome, né? Ele muitas vezes já teve briga com os irmãos e os irmãos agrediram ele, né? Ele viu cenas de agressão contra a mãe dele, agressão física, presenciou. Então, meu pai, ele foi um cara que teve uma vida muito difícil, pastor. Ele foi um cara e que ele vivenciou, ele teve uma vida muito difícil. E a sorte da vida dele foi ter encontrado a minha mãe, porque a minha mãe cristã criou a família num lar cristão e acolheu ele em amor, porque amor ele nunca teve na família dele, sabe? Então, meu Exato. pai, ele não sabia o que era amor. Ele não sabia Uhum. lidar com aquilo. Aquilo era novidade para ele, todo dia era uma novidade, sabe? Então a gente foi conduzindo ele, minha mãe dizendo, ó, vamos puxar ele pro lado da gente, vamos puxar ele pro lado da gente. E a gente, eu ia lá, dava um beijo nele, eu ia lá, dava um abraço nele, ele não respondia de imediato. E eu acho que o grande marco assim, da minha vida, pastor, foi quando eu era adolescente, assim, que eu decidi pedir a bênção ao meu pai. Eu disse, rapaz, mesmo que ele não me responda, eu vou pedir, sabe? Eu não sabia, hoje eu sei que isso é um princípio de honra. Mas naquela época eu não tinha esse esclarecimento ainda. Mas louvado seja Deus porque ele plantou aquilo no meu coração e eu, pai, a sua bênção. E ele não respondia, mas eu estava ali cumprindo. Meu pai, eu vou dormir, benção, pai. Ele não respondia, sabe? E depois de muitos anos, 10 anos depois,
Pai, a bênção. Ele, Deus te abençoe, sabe? E é como o Senhor começou essa live aqui. Tudo que a gente faz na vida da gente são sementes, sabe? A gente sabe plantando essa semente. E isso foi só o começo das sementes que foram plantadas, né? E aí nessa condução aí de eu entender como era a história dele, essas dificuldades que ele passou, e eu comecei a entender meu pai de outra forma. Eu comecei a ver meu pai como um cara assim que sofreu pra caramba, e ele não sabia lidar com aquilo, sabe? E aí eu disse, cara, eu tenho que ajudar esse meu pai, ele tem que entender o que é o amor, ele tem que ter essa oportunidade de entender o que é o amor. Porque o amor lança fora o medo, o amor restaura, só pelo amor a gente consegue vencer. E eu fui ficando mais velho, fui ficando mais crescendo em sabedoria na palavra, e aí um belo dia, né, eu tive uma ideia, né? Meu pai ia completar 58 anos de idade, e aí eu senti no coração a vontade de fazer um aniversário diferente para ele. E eu disse para minha mãe: Mãe, pai, eu quero fazer um aniversário diferente para papai esse ano. Aí ela disse: Tu quer fazer o quê, Marcos? Eu disse: Eu quero fazer uma homenagem para pai. Eu quero, eu quero assim. Ele me fala muitas histórias desde que eu sou criança, mãe, sobre alguns amigos que ele não mais vê, faz muitos anos que ele não vê aquele amigo, que ele contou aquela história da infância dele, que ele saiu correndo na fazenda do tio, que o bode botou ele para correr, isso aí, ele lembra da infância com muito carinho, assim, e eu quero reencontrar essas pessoas, eu quero conhecer essas pessoas que ele fala com saudade, e eu quero homenagear ele, sabe? E eu quero que ele saiba que ele é amado, sabe? É, Nessa trajetória, pastor, meu pai já não falava com alguns irmãos por conta desses problemas que ele teve na família, né? Ele não falava com a irmã, né? Ele tinha um péssimo relacionamento com o irmão, brigou por conta dessas questões que eu falei com o senhor, né? Era muito agressivo lá. E aí eu disse, rapaz, eu não acredito que nenhum ser humano tenha um pouquinho de amor dentro dele. Não acredito que uma pessoa seja. Não acredito, eu tenho fé que essa pessoa vai me receber. E fui lá na casa do meu tio. Disse, tio, bença tio. Deus te abençoe, meu filho. Faz tempo que você não vem aqui. Disse, meu tio, eu queria lhe pedir um favor. Ele diga, meu pai vai completar 58 anos. E eu queria que o senhor fizesse. Eu queria que o senhor falasse um pouco do meu pai. Agora eu queria que lhe pedir um favor. Ele disse, diga, eu queria que o senhor falasse bem dele. Eu queria que o senhor falasse bem do meu pai, das coisas boas que o senhor viveu com ele. O senhor pode falar? Ele disse, posso. Eu posso falar bem do seu pai. Aí eu disse, poxa, eu queria que o senhor gravasse. Eu vou gravar aqui o senhor falando. Ele disse, tá bom. Aí ele disse, conte aí. Ele disse, não, quando o seu pai era criança, eu construí um carrinho de madeira e eu botava ele dentro. E eu saía empurrando ele dentro de casa e ele gostava muito desse carrinho. E aí ele saiu contando, pastor, ele saiu abrindo o coração. E a minha tia, a mesma coisa, disse, tia, conta aí uma história. Seu pai era muito gordinho, eu botava ele no braço, ele chorava demais. E sabe, e aquelas histórias foram, né, trazendo uma realidade diferente para a vida dele, foi transformando, né, porque ele começou a ver que ele não era odiado, as pessoas amavam ele. E às vezes a gente pensa que as pessoas nos odeiam, mas às vezes elas nos admiram e por algum lapso, alguma coisa na vida da gente, essas coisas se perdem. Às vezes a gente passa tempo perdido em vez de viver o amor que Deus criou pra gente, né? E aí eu consegui adentrar na casa de grandes amigos que ele teve também na infância, que fizeram parte da construção histórica dele. E essas pessoas falaram muito bem dele, que tinha muita saudade dele, que ele era um cara muito bem quisto, que amava ele. E sabe, foi muito bacana, pastor, passar por isso, porque assim, eu vi que meu pai era uma pessoa boa, né? olha aí. E ele não se via assim, sabe? Mas o amor de Deus supera qualquer barreira. E ele
nesse dia, o presente dele foi saber que ele era amado, sabe? E Meu ele Deus. construía esse vídeo, pastor, numa ordem cronológica, de forma que as pessoas falavam dele desde a infância até a fase adulta. Pessoas que trabalharam com ele, que tinham grande admiração pelo caráter dele, por ele ser um homem íntegro, um homem correto, sabe? Foi tão bom a gente, até para mim mesmo como filho, fui honrado também saber que meu pai era um homem correto, um homem íntegro, um homem que, por onde Meu passou, Deus. era lembrado. Então, assim, foi uma coisa assim que explodiu a minha realidade de dentro para fora, sabe? E nesse dia que a gente apresentou esse vídeo, eu convidei várias pessoas para ir na minha casa, inclusive esse meu tio, que ele não falava. E aí eu fiz uma surpresa. Eu peguei, mais do que essa, né? Toda pessoa que eu entrevistava, eu dizia no final: agora eu quero que você deixe uma mensagem para ele. O que é que você diria para ele? E aí eu cortei essa parte do vídeo e coloquei para o final. E as pessoas que diziam: rapaz, eu queria que você vivesse muitos anos com Deus, que você é um cara muito especial e tal. E aquele momento muito bacana. E o meu tio disse: olha, eu quero passar uma esponja em tudo que passou. E eu quero viver uma E vida nova, sabe? Eu quero viver uma vida nova, eu quero esquecer, eu quero passar uma esponja e a gente viver uma vida nova. E sabe, naquele momento a gente se emocionou demais, ele se abraçou com o irmão e eles choraram, sabe? Eu nunca vi meu pai chorar tanto meu assim. Deus. Ele era, como eu falei, muito duro, muito duro. E nesse dia meu pai não conseguia falar, ele estava soluçando de tanto chorar. E ele chegou para mim, bateu no peito: não tenho o que fazer não, rapaz. Eu disse: meu pai, que bom que o senhor gostou. Porque esse era o grande presente que eu queria lhe dar, meu pai. A minha felicidade é ver o senhor aqui, feliz como o senhor está agora, e saber que tantas pessoas amam o senhor, que o senhor é importante para tanta gente. Sabe, pastor, e eu creio que naquele dia meu pai foi curado de uma grande dor que morava no coração dele, sabe? Coisas. E sabe por quê? Porque você decidiu não deixar para lá. Louvado seja Ele Deus. pode ter, ele pode ter deixado para lá muitas coisas na vida dele. Mas graças a Deus que você decidiu amar com o amor de Deus e não deixar para lá a vida dele. E depois desse vídeo, depois desse compartilhar, depois dessa experiência, né, que foi vivida, como é que foi aí essa trajetória depois, pós-vídeo? Então, pastor, como eu falei para você anteriormente, né, eu tive uma infância difícil com o meu pai, né? Ele era um cara muito duro, muito ríspido, né? Às vezes batia, e eu tinha um relacionamento muito difícil com ele. Eu me entristeci demais com o relacionamento que a gente tinha, e eu cresci assim distante do meu pai, né? A gente tinha tudo para ter tido uma vida de proximidade, mas alguma coisa nos distanciava, né? E aí eu não tive essa aproximação com ele como eu tinha com minha mãe, né? Então eu cresci realmente com essa mágoa no meu coração de não ter essa experiência de pai e filho com meu pai, né? E aí eu fui crescendo e amadurecendo, e eu tive a oportunidade de conhecer a história do meu pai, e fui procurar saber de alguns amigos sobre a vida dele e tal, e eu descobri que meu pai teve uma infância muito difícil, né? Meu pai ele passou necessidade, ele morou numa casa muito, muito pequena, eram muitos irmãos, eram 8 irmãos, né? Então eles passaram fome, meu pai dormia num colchão de palha, então assim, ele tinha uma vida muito humilde, e os irmãos tiveram muitos problemas de discussão, de bebida. Então, houveram agressões na casa onde ele morava, agressões até com minha avó. E meu pai cresceu nesse ambiente agressivo, nesse ambiente onde não tinha, onde o amor ele era deixado para último lugar, né? E meu pai ele sofreu muito com isso.
E aí eu só vim ter consciência disso quando eu era adolescente, né? E louvado seja Deus que eu nunca desisti do meu pai, e minha mãe sempre conduziu a gente nesse amor de sempre se aproximar dele, de dar um beijo nele, ó pai, a gente tá aqui, a gente tá perto, não fica longe da gente, e a gente puxando ele pro lado, e ele às vezes era um pouco distante, e eu insistindo ali, bença pai, e ele nunca me respondia, mas a gente insistia, e a gente não desistia dele, e aí é, a gente foi crescendo nessa caminhada, e ele começou a se abrir o coração, tentar se aproximar de alguma forma da gente, e aí foi dizendo, Deus te abençoe, meu filho, e aí brotou lá aquela ideia da gente fazer uma homenagem para ele, como eu falei para o senhor. E aí a gente convidou alguns amigos e alguns familiares dele para estar fazendo uma espécie de homenagem, uma retrospectiva, onde a gente falava de algumas histórias que ele contava para mim, né, da infância dele, como é que tinha sido bacana, uma infância onde os amigos se encontravam na rua, aquelas brincadeiras de antigamente, e se esconder, e correr dos bichos na fazenda, e etc. Então, assim, era algo que fazia parte daquela infância das crianças antigamente, né? E aí eu ficava muito curioso para saber quem eram esses amigos que fizeram parte da infância do meu pai, esses amigos que estudaram no colégio com ele, que ele contava as histórias que a gente se emocionava e ficava feliz de saber que aquilo acontecia. E aí eu fui atrás dessas pessoas para saber quem eram essas pessoas, sabe? Alguns amigos que ele não via há muito tempo, há mais de 40 anos. E aí um primo dele me ajudou. Aí eu saí de carro atrás dessas pessoas e saí fazendo umas gravações. E perguntava para o professor, você sou filho de Márcio? E ele era seu amigo. Ah, rapaz, entra aí, vamos lá, eu quero... Ele, não, porque eu estou querendo fazer uma homenagem para o meu pai, ele vai fazer 58 anos, e eu queria que você contasse essa história aqui. Como foi essa história? Essa história foi verdade, aconteceu assim. E aí eu saía registrando isso, pastor, de forma que eu criei um vídeo, um compilado com essas informações em ordem cronológica, e onde meu pai pôde rever, revisitar aquelas pessoas que há muito tempo ele não via, né? Meu pai era um cara muito duro de coração, um cara muito na dele, e ele não sabia que era amado, sabe? E essas pessoas começaram a colocar ali coisas que ele não sabia. "Ah, você é muito querido aqui, quando é que você volta aqui, rapaz, a gente ama tanto você", e tal, e aquilo foi um grande quebrantamento para ele, porque ele soube novamente que um dia alguém amou ele, os amigos tinham saudade dele, ele fazia falta para as pessoas, ele era lembrado, ele não tinha sido esquecido. E às vezes a gente deixa o coração da gente ser contaminado pelas coisas do meio secular e fica triste e tal, e a gente às vezes esquece que tem tanta gente aí que ama a gente, né? E ele foi contagiado por aquele amor sobremaneira que alcançou ele naquele dia, sabe? E além disso tudo, o meu tio, que por muitos anos eles não se falavam, né? Meu tio, constrangido em amor, fui lá e disse: tio, eu queria que o senhor falasse um pouco do meu pai. Eu sei que vocês não se falam há muitos anos, vocês brigaram, mas eu queria que o senhor só falasse bem dele. Não fale mal dele, não. O senhor pode fazer isso? Eu posso, meu filho. Eu vou falar bem do seu pai. E ele saiu falando as coisas muito boas que eles viveram. Ele falou que ele fez um carrinho, que papai brincou dentro do carrinho e ele saía empurrando meu pai, e era muito divertido. E era uma infância humilde, mas eles tiveram momentos felizes, sabe? Às vezes a gente precisa só saber que Deus ama a gente e a gente tirar de uma situação difícil algum aprendizado, sabe? Ainda que ele vivesse uma vida tão difícil, mas aprove Deus dele ter um momento feliz ali, que uma caixa era um brinquedo, se transformou num carro, e eles puderam ter um momento ali em que eles viveram a comunhão entre os irmãos, que foi perdida depois, mas Deus, na sua infinita misericórdia, naquele dia, voltou ali para resgatar a amizade deles dois, 40 anos depois. É assim que Deus faz. Meu Deus. Então, e uma coisa interessante, Márcio, que eu queria destacar aqui, é que muitas vezes, né, essa sua iniciativa ela foi muito importante, porque quando alguém está amargurado, quando alguém está
guardando ressentimentos, o nível de percepção positiva, ele cai profundamente, né? Então, as pessoas elas tendem a olhar para o negativo, né? Então, se alguém está amargurado com outro, chateado com outro, e você relatou dessa briga mesmo, né? Dessa intriga que havia entre o seu pai e o seu tio, então, dos dois lados, eles só conseguiam, dentro de um contexto, observar o ponto negativo. E o interessante é que você chegou com uma chave muito importante. É a chave que resgata os valores para que seja retirado aquele peso ou aquela nuvem densa, né, que não permite ver o sol brilhar do outro lado, né? E quando você chega para o seu tio e diz, meu tio, eu sei que vocês podem até ter tido situações, ter briga, você pode até discordar do meu pai em alguma coisa, mas fala aqui, o que é que você entende de virtude dele? O que é que você tem? Diga uma coisa, né? E aí você trouxe algo que isso uma chave muito importante, um gatilho que destrava essa síndrome mesmo de olhar a negatividade quando se está amargurado, né? Então, isso foi muito importante, né? E é muito bom a gente saber trabalhar isso, né? Você buscar, por mais que esteja ferido, que vai te tirar desse contexto, né? É você começar a revisitar o valor daquela pessoa, né? Porque quando a amargura chega, há um processo de ingratidão, há um processo que se envolve nisso aí, né? De esquecimento do bem que foi feito. E você conseguiu, numa direção assim divina, entendendo uma chave importante, fazer esse resgate para a vida do teu tio e, consequentemente, para a vida do teu pai. Não se resolve uma situação de intriga trazendo mais intriga. Se resolve uma situação de conflito entendendo o valor que o outro tem, mesmo diante das diferenças. Tem uma frase que é muito interessante que diz que nas diferenças, o amor. E o amor vai fazer... A própria Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, né? Então, você conseguiu pegar essa chave e entendendo essa chave, trazer de volta, resgatar valores. E valores, eles são preciosos, né? E é interessante que você consegue fazer esse resgate e tirar, né, inclusive, o seu pai de uma nuvem negra densa, cheia de situações amargas que ele vivia. E é só com amor que consegue fazer isso. Então, você conversou com seu tio, você pediu para ele fazer esse relato, e aí ele fez, e aí conta pra gente, chega na festa, compartilha o vídeo, e a emoção toma conta de todo mundo, hein? E todo mundo se emociona, né? A gente chorou bastante porque foi um momento de muita felicidade. É muito prazeroso você ver um irmão se dando bem com outro irmão, sabe? É uma coisa que faz bem para a alma da gente, né, pastor? Deus deixou a família Isso. como uma instituição poderosa para nós, sabe? E a família, ela é a nossa proteção, é o nosso refúgio, sabe? E quando a gente perde essas referências, a gente passa a amargurar, a gente passa a viver uma vida sem base, né? E aí, quando eu vi o meu pai se emocionando de ouvir meu tio dizer: olha, eu quero passar um esponja em tudo que passou. Eu quero viver uma vida nova com você. Eu quero esquecer, vamos esquecer o passado e vamos viver uma Meu vida Deus, nova, coisa linda! sabe? Maravilha! E aí a gente se emocionou bastante, a gente se abraçou, ele abraçou o irmão. E meu tio há muitos anos não ia na minha casa, mas foi na minha casa nesse dia, como se fosse amigo de longa data, sabe? Foi uma intervenção divina naquele dia, pastor. E louvado seja Deus, porque sabemos que o que fazemos aqui é dom de Deus, nada é nosso. Sabemos que isso aí só pode acontecer porque Deus foi misericordioso e alcançou a nossa família poderosamente, pastor. E eu fui só a ponte, né?
Mas realmente quem decidiu acabar com essa história foi meu pai e meu tio. Eles decidiram Graças a Deus. acabar com aquela história por ali. Não, já chega, já chega. Eu entendi agora. Eu me lembrei que você me amava e eu amo você também. Eu tinha esquecido. Mas agora é hora da gente viver isso, né? Muito bom. E aí a gente resgatou isso, foi muito bonito, porque a minha tia também foi lá e outros amigos que fazia muito tempo que ele não via, amigos que estudaram com ele no colégio. E assim, ele chorou bastante. Meu pai era muito duro, ele ficava lá, não chorava, mas nesse dia ele estava, não conseguia falar direito. E ele dizia, rapaz, como é que tu fala um negócio desse? Como é que tu não tem vergonha, não? Eu disse, meu pai, eu fico feliz e honrado que o senhor gostou. Aqui, a minha felicidade é ver o senhor bem e feliz aí, como o senhor está agora. Eu estou satisfeito, né? Valeu a pena todos os dias que eu não dormi, escrevendo o roteiro, como é que eu ia fazer, escrevendo as abordagens, os dias que eu passei editando o vídeo, as noites que eu virei, sabe, perguntando um ao outro e com medo de uma pessoa não receber, mas eu sempre pedi direcionamento a Deus e sabendo também que tinha uma cobertura espiritual, porque detrás daquilo ali, minha mãe estava em oração ali, sabe, e as portas foram se abrindo e as pessoas foram falando assim, abrindo o coração mesmo, pastor. Foi um momento assim de muita felicidade, né? E aí, posso falar depois do evento? Pode. Aí depois da. Pode falar. Pode falar. Depois desse momento, como é que ficou a vida do seu pai, a sua, a família? Olha, eu nunca tive um momento melhor na minha vida com meu pai do que esse momento, pastor. Porque eu vivi assim, momentos que eu perdi na minha infância, sabe? Ao ponto de eu chegar assim, eu cheguei assim, pai, eu tô com vontade de fazer uma pipa. Ele, uma pipa? Eu disse, E eu tava com 30 anos, meu pai tava com 58. Olha, eu mostrei uma foto para ele, uma pipa. A gente não vai conseguir, vamos. E a gente se divertia tanto, eu, meu filho e ele, pastor, na mesa assim, cortando papel. Pode ser uma coisa boba, mas foi a infância que eu não tive, mais pastor. Importante, meu irmão. Coisa linda. Foi a infância que eu não tive. Eu tava ali com meu pai e ele fazendo uma pipa comigo e a gente fez uma pipa tão bonita e era uma pipa caixa e a gente enfeitou ela, deixou ela brilhante. Eu, meu filho e ele foi pra praia e ela subiu, sabe? E foi muito emocionante pra gente aquele momento. Isso foi muito forte pra gente porque a gente construiu aquilo junto. Foi trabalho, a gente né, se dedicou, a gente teve um pouquinho de cada um ali, e a nossa geração teve uma maldição quebrada, né? O meu filho não herdou aquela maldição, foi quebrada, parou no meu pai, porque a gente desfez tudo, porque o amor reconstruiu a nossa vida, né? Eu lembro a gente brincou tanto um dia, eu e meu pai na rua, a gente brincando, a gente escureceu o dia, e a gente brincando no meio da rua, a gente sentar no chão assim, encostar na parede e dizer, pai, eu cansei. E ele dizer, eu também cansei. E a gente ficar rindo ali das coisas simples da vida, sabe? E a gente... Que coisa linda, mesmo. De eu chegar em casa e poder ver que meu pai estava na varanda me esperando chegar. Que coisa linda, meu irmão. Me esperando chegar, pastor. Muito lindo, muito lindo. Restauração. E aí foi muito bom para mim. Você não deixou para lá. Meu pai. Você decidiu não deixar para lá. Você decidiu encarar um passado. Você decidiu encarar um passado. Não só por você, mas por ele também. Sim. Que coisa maravilhosa. E Sim. Deus te proporcionou viver o que de fato você valorizou assim extremamente, né? Porque Isso. São essas coisas simples da vida. Não tem dinheiro que pague um negócio desse. Não tem, pastor. Não tem. Eu chegava do trabalho e meu pai estava na escada me esperando entrar e eu às vezes estava cansado, querendo dormir, ele ficava puxando assunto, eu sentava na calçada e eu tenho que dar atenção pro meu pai,
porque ele tá cheio de histórias aí. E ele conversava Muito bom. comigo, e abria o coração, e chorava. E eu dizia, meu pai, eu acho que o senhor deve fazer assim, vá lá, fale com fulano. E assim, e a gente saiu se tratando, sabe, pastor? Eu tratando meu pai, eu me tratava também, sabe? E a gente viveu momentos assim muito intensos, de felicidade assim, quase que plena, sabe? E aí, meses depois disso, em abril, o aniversário do meu pai foi em fevereiro, em abril ele descobriu que ele estava com câncer, né? E aquilo foi um susto, foi um baque pra gente. Porque aquele momento para mim tinha sido uma sublimação, tinha sido o ápice da minha vida ali, e que a gente estava Sim. vivendo a melhor fase da nossa vida. E aquela doença nos deu aquele susto, né? E a gente, caramba, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E a gente foi orar, a gente não desistiu da palavra, a gente permaneceu em fé. E meu pai, ele foi internado. E nessa luta aí contra a doença, a gente perseverou, orou, ele aceitou a palavra, se converteu. Ô, Sabe, foi de João, muita felicidade. Né? Meu primo Júnior foi lá, deu a palavra para ele, em sabedoria, e ele aceitou a palavra. E a gente, naquele hospital, as pessoas, pastor, sabe, Deus tem um plano na nossa vida, em tudo que a gente faz. As pessoas, às vezes, não entendem, sabe a dificuldade. Mas eu hoje entendo porque que Paulo diz que nós somos peregrinos aqui, pastor. É porque nada que tem aqui dura. A única coisa que dura para sempre é o Espírito, sabe? E a gente tem que estar pronto, porque às vezes nossos dias se cumprem e a gente tem que fazer a nossa missão. E ali, nós estávamos naquela caminhada porque existia um propósito ali, sabe? E a gente adentrou no hospital naquele mesmo amor, naquela mesma pegada de sempre. Era eu dormindo no hospital, trabalhando, a minha mãe ia para lá, depois era meu irmão. Todos os dias eu estava naquele hospital, pastor. Todos os meu dias. Deus. E as pessoas viam a gente entrar naquele hospital em amor. E meu pai, eu te amo. Meu pai, eu estava com saudade. E a gente se abraçar e a gente ficar feliz. E a gente rir, sabe? Na cara do diabo. O diabo querendo envergonhar a nossa felicidade. E a gente sabia o amor que a gente construiu foi inabalável. O amor que a gente construiu, pastor, nos protegeu nos dias maus. Naqueles dias, nós vencemos pela fé todas as adversidades que se colocaram contra nós. Nós recebíamos testemunho de todo o hospital para chegar para a gente dizer, rapaz, que amor vocês têm em família. Rapaz, a gente não vê mais isso hoje em dia. Não vê. Como é que pode? Aí o filho está com o pai aí o tempo todo dizendo que ama, a mãe está lá do lado do marido o tempo todinho dizendo que ama, cuidando, penteando o cabelo, meu amor. Daqui a pouco os meninos chegam, a gente chegava contando piada, brincando, sabe? E as pessoas, Meu Deus. num momento tão difícil da vida, vendo aquilo ali e se entusiasmando. Por quê? O amor é a esperança. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo nos traz esperança nos últimos dias. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu me lembro daquela passagem lá, onde ele estava sendo crucificado e tinham dois ladrões. Um ladrão foi descrente. Disse, rapaz, esse cara está crucificado aí. O outro disse, não, rapaz, esse cara não cometeu pecado nenhum. Não cometeu pecado nenhum. E Jesus disse para o outro, ainda hoje tu estarás comigo no reino dos céus. Sabe? Esse amor que a gente tem, é ele que nos salva. Em todas as circunstâncias da nossa vida, pastor. Em todas as circunstâncias. Amém. Porque nesses dias que nós vivemos lá, experimentando de grandes milagres, meu pai, ele, um dia, ele deixou de respirar, parou lá, e nós, em oração, em clamor, na palavra, ele ressuscitou, voltou à vida. Os médicos já tinham dado ele como perdido, já tinham dado ele como morto, mas meu pai voltou e disse pra gente, olha, eu vi um rio muito bonito no lugar onde eu fui.
E esse rio era irreconhecível. Eu nunca vi um rio tão bonito quanto esse que eu vi lá. Eu disse, pai, o senhor esteve no céu. Minha mãe disse, você esteve no céu. E Deus mandou você voltar aqui para você falar isso para a gente. E foi muito real, pastor. Sabe, Meu esse Deus. testemunho. Nós vimos médicos dizer, rapaz, eu não acredito que ele voltou. Não acredito, pelas circunstâncias aqui. Não, rapaz, como é que você voltou? Ele disse, rapaz, eu voltei, doutor. Voltei, eu vi um rio bonito. E aí as pessoas começaram a crer, né? A gente levava violão, ficava louvando dentro do quarto, e a gente levava a palavra de amor, e as pessoas foram sendo tratadas ali também. Sabe, o nosso amor, o amor é como uma bomba. Quando a gente joga o amor, ela sai pegando em todo mundo. Sabe, todo mundo naquele lugar foi contaminado pelo nosso amor. Sabe, as pessoas, os enfermeiros se abraçavam com a gente e ficavam felizes com nossas vitórias e choravam com a gente no momento de luta, sabe? E é só o amor, pastor, é que tem esse poder É isso mesmo. de sarar as feridas e de nos livrar das amarguras, né? Como o senhor bem começou a nossa fala. E aí, meu pai nessa trajetória foi para a glória, foi morar com Deus, mas o propósito foi cumprido. Ele aceitou a palavra, se reconciliou com os irmãos, viveu Meu Deus. dias de paz, viveu os dias de glória, né? Reconstruímos tudo que nós perdemos e tivemos de volta todo o amor que um dia Satanás roubou pelos sofismas que colocaram na mente do meu pai e dos irmãos e dos amigos que achavam que tinham perdido, mas superabundou a graça no nosso lar e nós conseguimos vencer essa batalha pelo espírito da fé que habita em nós, pastor. Esse é o meu testemunho aqui no Meu dia de Deus hoje. do céu. Meu Deus do céu. Madison, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos recebendo nessa noite tanto, meu Deus do céu, que coisa linda. E muito obrigado Eu que por agradeço, poder pastor. compartilhar conosco um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória. E você decidiu não deixar para lá. Ele poderia até ter dado como um caso perdido na vida, como nunca mais ter reconciliação, mas de fato, de verdade, alguém decidiu não deixar para lá. E que bom que isso aconteceu. E que bom que seu papai, como era o nome dele? Adalberto Márcio. Adalberto Márcio, pôde ter nos seus últimos dias uma vida livre da amargura. Meu Louvado Deus, seja que Deus. coisa linda. E que bom que ele agora partiu para o Senhor, mas partiu Amém. livre, sem peso. E é isso aí. Muito obrigado, meu irmão, Eu que por agradeço, essa pastor. contribuição tão linda nessa noite para nós. Todos nós Foi uma honra para agradecemos. mim. Madison, Deus abençoe, viu? A você e a sua família. Grande abraço. Um abraço forte, pastor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Gente, que testemunho maravilhoso. Isso só reforça que vale a pena. Vale a pena amar com o amor de Deus, vale a pena não deixar para lá. Não deixa para lá. Deus vai te dar, eu estou falando com você agora, Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar o bom encontro para que você possa fazer como o Madison disse, encontrar o caminho e quando um se encontrar com o outro, passar uma esponja, dizer vamos deixar esse lugar do passado, vamos resolver essa situação. Isso você pode fazer. Ora a Deus, coloca diante do Senhor. Eu quero encerrar essa live de hoje com uma oração. Eu quero orar por você. Se
você puder, fecha teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar e receber tantas coisas boas. E eu sei, Pai, que isso é só o começo, porque essa é uma mensagem para esse tempo, para o teu povo, para a tua igreja, que o melhor caminho é ser tratado nas suas dores e ficar livre da amargura. Pai, muito obrigado por cada pessoa que tem participado, que tem recebido, que tem compartilhado e que tem, Senhor Deus, tomado decisões. E a decisão de hoje é não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Não empurrar com a barriga, não procrastinar, não deixar para lá. E sim tratar como deve a situação. A sabedoria e direção e debaixo da tua bênção. Nós vamos dormir nessa noite em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom. Muito obrigado. Tem muitas mensagens. Olha, estou muito feliz. E eu quero que você esteja inscrito. Você não pode ficar de fora da nossa aula master. Próxima quarta-feira, dia 1º. A inscrição da aula master está aberta para hoje. A partir de hoje, você pode já ir, clicar e fazer sua inscrição. Vai no link que está na bio. Faz a tua inscrição da aula master, porque lá, você fazendo a inscrição, você vai poder também se inscrever no meu canal do Telegram, Maratona Livres da Amargura, e ter conteúdo exclusivo que só quem tem, de fato, interesse na área vai estar recebendo, tá bom? E meu convite para você é esse. Quando terminarmos aqui, vai lá no link que está lá na bio do Instagram, Cristiano Arcoverde, e clique e faz a tua inscrição. Participa do canal no Telegram. E detalhe, assista todas as lives que nós estamos tendo. Serão 9 lives. Hoje é a 8ª live. Amanhã é a nossa última live com um tema sobre o tempo. Então, fica ligado, fica participando. Estamos na Maratona Livres da Amargura e fica aqui essa mensagem para você. Estaremos juntos também no dia 1º, onde eu vou mostrar para você que é possível ficar livre dessa dor e ser livre da amargura mesmo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, tenha uma noite de paz, tenha uma noite de alegria. Fica na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos. Obrigado ao Madison. Deu seu depoimento. Muitas mensagens. Foi emocionante, né? Não dá nem vontade de terminar um momento como esse, uma live como essa. Deus te abençoe mais e mais. Em nome de Jesus.